Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Cielo Grande aqui pro canal. Dessa vez do quarto episódio, Nova Competidora. Então vamos lá, né? O episódio, diferente dos outros, não começa de onde os outros pararam. Esse aí já é alguns minutos depois. Começa lá no Delta Bar, né? E o Ron e o Ian estão sentados lá numa mesa. E o Ron tá checando, né? Um cardápio lá de sobremesas e tal. Mas o Ian, ele comeu chocolate demais. Ele, não tô com muita fome não. E aí, beleza, né? O Ron, ele pede a sobremesa dele pra Nath, ela vai buscar. Enquanto isso, chegam o Julian e o Carlos, né? E o Charlie, no caso. É porque Carlos seria o nome completo do personagem, o apelido dele é Charlie. Mas enfim, o Julian e o Charlie chegam, né? Perguntam se o Ron e o Ian vão participar, né? Do Wake Park, que é o Waterloop. E eles fazem a inscrição, sim, que vai ser uma excursão, né? No dia seguinte. E enquanto isso, a Steph, né, ela vai até o escritório do Augusto. Ela se esconde quando vê o Augusto saindo, trancando a sala, né? E aí ela pega a chave que ela roubou no capítulo anterior, né, no episódio anterior. E ela abre o escritório, fica procurando umas coisas lá e ela acaba encontrando um livro, né, que é o Registro de Hóspedes. E um livro chamado Amigos e Recados, que é recado de ex-hóspedes e tal. E, bom, ela recebe uma mensagem, né, do Tony pra ir jantar e ela põe os livros dentro da mochila e vai pra o jantar, né? Ele até questiona a mochila, mas enfim. E aí chegam o Julian e o Charlie perguntando do Wake Park se eles vão, e aí a Steph disse que quer ir. Ele, oh, não, a gente tem que treinar e tal. Ela, um dia de descanso não mata ninguém, Tony, vamos. E aí os dois se inscrevem lá, né, pra ir pro Wake Park. E aí, beleza, né? No depósito, lá que vai ser o Sky Vibes, a gente tem a Luz, o Julian, a Nath e o Charlie. E eles estão arrumando alguns equipamentos de som, né? E aí o Julian começa a cantar Alto Suspiro. E aí a Luz, o Charlie e a Nath se juntam a ele. E aí, né, já tá ficando tarde. A Luz diz, ó, gente, vamos encerrar por hoje, né? Amanhã a gente continua mais. E eles, não, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E aí, né? Beleza. Corta pro dia seguinte. Tá o pessoal se preparando para a excursão, né? E só falta uma passageira no barco, né? Que é a Steph. Ela tá checando lá os recados do livro de recados e ela encontra um recado do Ron. Que tipo, ele gostou muito da época que ele teve. E ele encontrou um troféu lá, e, tipo, não era o troféu da competição, ele encontrou o amor, essas coisas. E aí ela fica meio se questionando, né, e tal, mas aí o Tony manda mensagem pra ela, ela lembra do negócio, né, e ela vai correndo pra excursão. E aí, dentro do barco, ela tá lá, né, a Steph conversando com o Juliano, e ele conta um pouco do passado dele, que os pais dele morreram e tal, mas graças a eles ele gosta bastante do rio, essas coisas. A Luz também vinha quando bem pequenininha pra o Cielo, né, que a Steph contou. E ela vinha com os avós e com a mãe, segundo o Juliano. E aí, enquanto isso, né, lá no Cielo, nós temos o escritório do Augusto e tem notícias novas, né? A Lua chega lá falando que uma nova competidora se inscreveu e o nome dela é Natasha Rossi. E aí, tipo, ela ficou muito empolgada e tal, porque ela e a Steph são muito boas competidoras, embora ela seja mais fã da Steph. E aí ela fala que com a Natasha lá, eles poderiam fazer o Sky Vibes logo no dia seguinte pra ela fazer um post, né? E quem sabe promover o Cielo, pra eles pagarem as dívidas. Bom, lá no barco, né, o Tony resolve se sentar perto do Ron e pergunta do passado dele, se ele e a esposa, se ele já tinha vindo no Cielo alguma outra vez. Ele, não, só vim pra competição e tal. E aí ele pergunta se ele conheceu a mãe da Steph lá, né? Ele, a Lin? Não. Aí ele, jura? Porque eu soube que ela fazia wake e tal. Ele, não, não, mas eu não conheci ela no Cielo, não. Eu só vim pro Cielo quando eu tava solteiro. Muito estranho, Ron, muito estranho.
Mas, enfim, né? O Julian tá conversando com a Steph e ele comenta que ali perto tem um bosque perfeito pra camping. Ela fala que ela nunca acampou, que não sabe como seria a experiência. Mas ele disse que qualquer um pode fazer, que vai dar tudo certo e tal. E ela dá um sorriso. Já começa a pintar um climinha entre os dois. E aí, né, o Juan, né, que é um dos gêmeos Monzo, que tá afim da Steph, ele fica meio... E aí o gêmeo dele, né, o Fé, ele fica Julian 1, Juan 0. E enfim, né? Todo mundo chega lá no Waterloop, que é o Water Park, né? Que é o Wake Park, perdão. E o Ian e os gêmeos Monzo, eles fazem um vídeo lá, né, pra Iantec. E ele diz que vai tentar um outro plano lá e tal, pra ajudar o Juan. E enquanto isso, né, o Juan vai e pergunta pra Steph se ela curtiu os chocolates e tal. Ela disse, ah, que eu adorei. E aí, né, enfim. E aí a Steph e o Julian estão lá conversando e tal. E beleza, ela se prepara, né, pra treinar Waking e tal lá. Se divertir um pouco. Enquanto isso, no Cielo, a Luz chega no Delta Bar pra ajudar a Nath, que tá sozinha, né? E aí, depois as duas estão almoçando, ela pergunta se a Luz tá sentindo saudade de alguém. A Luz também pergunta pra Nath e tal, elas dizem que não. E enfim, a Nath vai buscar sal, um bagulho assim. E a Luz nota, né, o Noda e a Matrix cantando, né, conversando sobre o lixeira tóxica. E aí a Matrix já aproveita, né, mostra o vídeo lá que os gêmeos fizeram com o Ian, lá no Waterloop. E diz, olha, agora que a gente mencionou selo grande, você pode parar de ficar me cobrando, né, direto, me arretando com o contrato. E aí as duas sorriam uma pra outra, apertam as mãos e tal. E aí, o Juan entrega uma bebida lá, um suquinho pra Steph, ela fica meio, obrigado e tal, bebendo. E aí chega o Julian perguntando se ela topa um desafio duplo e tal, ela diz que sim. E aí, né, o Fernando fica lá, né, ele fica, Julian 2, Juan 0. E aí o Ian sugere que o Juan, ele dedique uma música pra Steph. E enquanto isso, né, a Luz, ela tá lá no depósito, que vai ser o Sky Vibes, ela tá lá no palco, imaginando o pessoal aplaudindo e tal. E aí o Augusto, ele chega e diz, caraca, eu no começo fui meio contra a ideia, mas tá tomando uma forma bacana, hein? Eu acho que pode dar certo. E ela, sim, então eu acho que dobrar os horários de trabalho, essas coisas, não vai nos ajudar, né, a terminar mais rápido o Sky Vibes. Aí ele é assim. E aí tá o pessoal lá no Waterloop, né? Almoçando. Quando o Tony ele vê um post. E esse post é de ninguém mais, ninguém menos que Natasha Rossi. E ela tá lá, né? Rumo a Cielo Grande. E aí, né, a Steph percebe que o Tony tá meio estranho. Ele, não, não é nada não. Depois a gente conversa. E aí, né, ele vai, liga pra Luz, pergunta da Natasha Rossi e tal. Ela, sim, ela vai competir e tal. Algum problema ele? Não, eu te conto depois. Mano, a Natasha Rossi, ela tava treinando nos Estados Unidos, né? Ela fez questão de ir pra Cielo Grande, pra o Summer Crush. Beleza, né? E aí, nós temos a Luz e a Nath no quarto. E a Nath, ela tá meio que mostrando umas letras novas pra uma outra música que ela tá fazendo, né? Chamada A Mil Passos. E a Luz pergunta, né? Quem inspirou ela a fazer uma declaração assim? Pergunta se foi o Charlie. Ela diz, quê? Não. E ela pergunta, então me conta. Mas a Nath fica calada, né? Mano, eu acho que já dá pra perceber que a Nath tem um crush na Luz. Eu não julgo ela, né? Quem não teria? Porque a Luz é maravilhosa. Mas, enfim, né? A Steph já tá de volta no quarto dela, examinando o bilhete, né? Ela rasgou a página lá do livro, enquanto ela olha umas fotos e ela olha pra menina e pergunta, você é o troféu que meu pai tá falando? E enfim, né, a Steph e o Tony decidem ir pra o Sky Vibes, né, pro depósito pra ajudar o pessoal. E aí a Luz, ela ajuda o Julian lá com a vela, enquanto o Tony ajuda a Luz com um barco, com um negócio assim. E tipo, mano, a Nath fica o tempo todo olhando meio assim, ó, pra direção dos dois. Certeza que ela tem um crush na Luz. Mas, enfim, né?
o Noda e a Matrix estão conversando e ele fala que ele tem um disco autografado, né, pelo Lixeira Tóxica e a Matrix ela pede, né, pra ele mostrar e os dois vão lá. E, bom... beleza. O Augusto e o Julian estão lá, né, no escritório. E ele fala que conseguiram 3 suítes novas, né, de competição para o Summer Crush. A suíte da Natasha, a suíte pra treinadora da Natasha, a suíte pra fisioterapeuta da Natasha, um negócio assim. Então, não é brincadeira, né? E eles mandam o Charlie ir para o aeroporto buscá-la. Enquanto isso, né, a gente tem os gêmeos Mons olhando uns vídeos lá nos celulares deles, já no hotel de noite. A gente tem a Steph e o Julian tirando umas fotos. E a gente tem a Luz e o Tony olhando o vídeo lá que a Steph gravou dos dois no episódio anterior, dizendo, pombinhos, eu tô filmando. E aí o Tony diz, a gente é o casal perfeito, né? E a Luz só fica olhando pra ele e tal, ela não responde. E aí, bom, quando tava tudo parecendo bem, chega a Natasha Rossi. E a Steph já fica meio, o que é que você tá fazendo aqui e tal? Eu vim competir, e aí, né? Teu ex mandou lembranças dela. Enfim, né, o Tony manda ela vazar, não irritar a Steph e tal, e aí ela vai embora, né, diz pra Steph se controlar, ficar de boas, que ela vai perder de novo, né, pra Natasha. E aí a Steph, ela vira pro Tony e fala, seguinte, acabou férias, amanhã a gente continua os treinos. E assim se encerra o episódio. Mano do céu, a trama já tá dando uma melhorada, a gente já progredir um pouco mais no mistério, né, do passado do Ron, que ele encontrou amor em Cielo Grande, né, o troféu dele, né, que não é o troféu do Summer Crush, mas ele falou que não conheceu a Lynn lá no Summer Crush, ele falou que ele conheceu a Lynn em Orlando. Será que ele teve algum caso com alguém? Enfim, né? A Natasha e a Steph têm um passado, né? Elas devem ser rivais. E, mano, o Sky Vibes tá começando a tomar forma e tal. E é isso. Eu acho que é o Juan, né? No momento que ele viu a Natasha, ele se apaixonou. Não sei se foi o Fernando, se foi o Fé ou se foi o Juan. Que eu sei que um dos gêmeos monstros se apaixonou pela Natasha quando viu ela. E, enfim, né? É isso, gente. O vídeo fica por aqui. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were